Olá, marianos e marianas, vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Hoje trago resolução de questões da banca FGV. Antes de mais nada, inscrevam-se neste canal, também acessem o nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo, e conheçam os nossos preparatórios dessa banca. E vamos à resolução das questões. Então, você vai fazer prova da FGV, você vai se deparar com alguma questão desse tipo. É certo, pois volte aqui no vídeo, deixe o seu comentário também. Fale, olha, mestre, de fato tinha uma questão, tinha um pequeno texto lá para a gente inferir, deduzir, compreender, interpretar aquela pequena passagem. Textos pequenos, tanto é que você observa, questão de nível médio, prova aplicada no ano de 2023. Traz o pequeno texto e nós temos que inferir a partir dele alguma coisa. O ex-presidente John Kennedy declarou a paz mundial como a paz em uma comunidade não necessita que cada um ame o seu vizinho. Vamos por parte. Então, o que John Kennedy declarou? A paz mundial não necessita que cada um ame o seu vizinho. A partir daqui eu já vou compreender o quê? Que para se ter paz, não precisa de amar as outras pessoas. Então, para se ter paz, precisa de quê? Que a população viva com mútua tolerância. Então, para ter paz, temos de ser tolerantes, submetendo nossas disputas a um acordo justo e pacífico. Porque muita gente, de repente, você vai lendo e já observa que na alternativa A, o amor é indispensável para que não haja guerras. Se houver amor, não terá guerras. Eu acho que isso está certo. Você não tem que achar nada. Você precisa compreender o que a pequena passagem, essa declaração, por exemplo, traz a ideia. Em momento nenhum aqui, ele citou a questão do amor. Observe aqui. Mas citou aqui, tem. Mas ele falou que não necessita que cada um ame o seu vizinho. Ele traz a questão do amor, mas em momento nenhum ele fala que tem de amar o seu vizinho. Então, já li com você, só para a gente lembrar, a paz mundial não necessita que cada um ame o seu vizinho. Não há necessidade de amar as pessoas para que se alcance a paz. Mas é necessário que as pessoas vivam com mútua tolerância, ou seja, sejam tolerantes e que levem suas disputas a um acordo justo e pacífico. Infere-se dessa declaração que, a partir dessa declaração, podemos compreender que o amor é indispensável para que não haja guerras? Nada disso. Nós vimos aqui que ele falou que não necessita do amor. Em síntese, aqui ele falou que não necessita do amor. Então, aquilo que você não necessita é dispensável. Indispensável é aquilo que é importante e que a gente necessita. Então, compreendeu o enunciado? Compreenda cada afirmativo. De acordo com a declaração de John Kennedy aqui, não precisa que haja amor, não precisa de amar o seu vizinho, mas temos que ser tolerantes. A paz no mundo e numa comunidade obedece a padrões diferentes. A paz mundial ou seja, a paz como a paz em uma comunidade, ou seja, aqui ele está comparando, ou seja, para se ter a paz mundial, a paz aí no seu bairro, na sua rua, necessita que as pessoas vivam com mútua tolerância. Então, padrões diferentes? Nada. É a mesma do mundo, é a mesma no mundo e na comunidade. A tolerância entre países vizinhos é fruto de acordos justos e pacíficos. Observe aqui, o que é fruto de acordos justos e pacíficos? Vamos ver lá. A paz mundial não necessita que cada um ame o seu vizinho, mas que vivam com mútua tolerância. Ou seja, para se ter a paz, é que as pessoas precisam ser tolerantes. E aqui ele vem trazendo a tolerância entre países vizinhos é fruto de acordos justos e pacíficos? Não. O que é fruto de acordos justos e pacíficos? A paz, não é isso? A paz, olhe lá. A paz, para se ter a paz, precisa de que as pessoas sejam tolerantes e que submetam suas disputas a um acordo justo e pacífico. Então, caro concursando, prova da FGV é isso daqui mesmo. É o que eu chamo de quê? Olhos de lince. Muita atenção, porque uma palavrinha aqui pode te confundir. Tolerância é fruto de acordos justos e pacíficos. Nada disso, olha lá, suas disputas um acordo justo e pacífico.
Nada disso, em momento nenhum falou isso. Para se ter a paz, você tem que ter uma mútua tolerância e submeter suas disputas a um acordo justo e pacífico. As disputas entre países são frutos da intolerância? Aí eu sempre brinco, né? As questões portuguesas da FGV, muitas envolvem questão de lógica, quase um raciocínio lógico, não é isso? Então, o que fala aqui? As disputas entre países são frutos da intolerância. Para se ter a paz, você precisa de ser tolerante, você precisa da tolerância. Então, se você não tem a paz, você vai ter as disputas que são fruto de quê? Da intolerância. Vamos lá, raciocínio lógico. Para se ter a paz, você tem de ter tolerância. Se você tem disputa, é porque você não teve tolerância, ou seja, você teve intolerância. As disputas entre países são frutos da intolerância, certinho. Por quê? Para se ter paz, precisa ter tolerância. Se é intolerante, não vai ter paz, aí vai ter disputa. Os acordos são medidas transitórias de resolução de conflitos? Nada disso. Em que momento aqui está falando? Olha aqui. Submetendo suas disputas a um acordo justo e pacífico. Em momento nenhum está falando aqui dessas medidas transitórias de resolução de conflitos. Então, aqui devem ser umas medidas que durem, umas medidas, vou dizer aqui, umas medidas permanentes. Mas ali não traz essa ideia também de transitórias. Show de bola? Conseguiu gabaritar esta questão? Em cada alternativa abaixo apresenta-se a reescritura de alguma passagem do texto. Nem trouxe o texto, porque esta questão é uma questão de gramática pura. Observe, a alternativa em que essa reescritura não gerou erro no uso do acento grave. Ou seja, resumindo, em qual alternativa a crase foi empregada de maneira correta? Então, questão contemplando crase, não é isso? Caro concursando, eu imagino que você já saiba quando não usar a crase, já vai ajudar muito. Então, se deve, vamos aqui, se deve a uma complexa, desse jeito aqui também menor acesso a informações. Aqui também já vamos marcar, chegou à conclusão, será que deveria ter crase ou não? Pungente as conclusões e da mesma forma aqui, forçada a assumir. Então, você já sabe. Primeiro ponto, pegou a sua prova, tem crase, você já sabe. A crase é a junção da preposição exigida pelo termo anterior mais o artigo definido feminino exigido pelo substantivo aqui. Então, quem vai, vai a. Então, essa preposição é exigida pelo termo anterior e o artigo definido feminino aqui vem acompanhando este substantivo feminino, correto? Então, para que se tenha crase, você precisa de ter as duas coisas. O termo anterior exige a preposição a e a palavra da frente vem acompanhada de artigo. Lembre-se disso daqui. Vou pegar aqui já a alternativa E. Observe que se é forçado a alguma coisa. Mas assumir é verbo. Eu vou falar a assumir? Não, eu só falo assumir. Então, você identifica que antes aqui, nós só temos a preposição, nós não temos o artigo para que dê crase. Então, neste caso aqui, está errado, porque eu não uso crase. Então, você pegou a sua prova, já coloca lá. Quando não usar a crase? Antes de verbo no infinitivo, antes de palavra no masculino, crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então, não tem também antes dos pronomes e artigos indefinidos e mais outros aí. Você precisa, no nosso curso de português, eu trago a explicação direitinho de quando não usar a crase. Então, nesse contexto, a cidade se deve a uma. Olha aqui, que se deve a alguma coisa. Se tem crase, então eu tenho novamente o a e tenho novamente o uma. Que bagunça, então. Eu tenho uma preposição, mais um artigo, nada disso. Eu não uso crase antes dos artigos indefinidos. Não uso crase. De fato, segmentos populacionais menos privilegiados combinam um ambiente mais hostil com mais comorbidades. Deficiência nutricional, menor acesso. Se você tem acesso a alguma coisa. Mais o A de informações. Aqui você observa. O que eu disse? Crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal, não pode. Ah, mestre, mas se fosse aqui acesso às informações, teria crase? Sim, porque aí eu posso usar crase no plural, antes substantivo no plural, ok.
Por que que eu usaria crase? Porque se tem acesso a alguma coisa. Mas o as das informações, sim. Mas crase no singular, antes palavra no plural, nem a pau, Juvenal. Da região metropolitana de São Paulo chegou. Quem chega, chega a alguma coisa. Mas o ad é conclusão. Então, chegou à conclusão. Aqui deveria ter crase. Então, descarta a alternativa C. Ele chegou ao ato de pensar, ao ato de concluir. Deu ao antes de uma masculina, teremos sim crase antes de uma feminina. Então, correto aqui, chegou à conclusão. Em uma complementaridade pungente, se é pungente a alguma coisa, mais o as que vem acompanhando o substantivo feminino conclusão, então aí eu vou usar crase. Corretíssima a letra D, porque eu uso crase no plural antes de palavra no plural certinho. Agora, crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau, Juvenal. Assinale o segmento textual abaixo que deve ser incluído entre os textos normativos. Então, aqui você já consegue identificar. Normativos vem de quê? De normas, de leis, não é isso? Então, são aqueles textos que vão sistematizar as leis, os códigos, as normas das empresas, do país, do trânsito, por exemplo. Então, eu preciso daquela passagem que pode ser incluída entre os textos normativos. Gastos públicos podem também significar investimentos e não desperdício. Aqui você já consegue identificar um argumento. Se tem argumento, texto argumentativo, porque vai trazer a percepção, a opinião de alguém a respeito dos gastos públicos. Todos os militares estão obrigados a respeitar os superiores. Será que essa pode ser um texto normativo? Isso é uma norma? É o que a gente vai ver. Os caminhões foram amontoando-se na estrada até fecharem completamente o trânsito. Aqui você observa que já é uma narração. Então, aqui eu tenho um texto narrativo, não é isso? Aqui está descrevendo o que estava acontecendo ali naquele momento. Todos estavam preocupados diante da ação policial que costumava ser forte e rápida. Então, aqui você já observa que está descrevendo, não é isso? Então, aqui nós temos um trecho descritivo. Está descrevendo como era a ação policial, forte e rápida. E aqui também a gente observa que o fato de aparecer a palavra preocupado, a gente também vai entender ali como uma descrição. As ordens judiciais devem ser obedecidas. Isso daqui é uma lei. Você precisa obedecer às ordens judiciais. Então, aquilo que está na lei, de fato, é um texto normativo. Isso aqui é regra. Qualquer pessoa que você chegar e falar sobre as ordens judiciais, elas vão compreender que elas devem ser obedecidas. Então, aqui, a correta alternativa é. Voltando a B. Mas isso aqui também a gente sabe que é uma lei, que é uma norma. Mas como aqui no sentido de respeitar? Para alguns, eles podem entender esse respeitar de uma forma. Outros já vão entender de outra maneira. Então, aqui é um pouco mais subjetivo essa questão. E, de repente, também onde tem essa norma, por exemplo, que todos os militares estão obrigados a respeitar os superiores. Ok, a gente sabe que existe, mas de repente não é tão clara quanto a alternativa E. Entre a alternativa B e a alternativa E pode ser incluída com mais veemência entre os textos normativos. Na descrição de uma paisagem, o autor empregou os seguintes pares de palavras. Então, nós temos lá, céu azul, vou marcando aqui já os adjetivos, mar agitado, aves barulhentas, ruído agradável, águas quentes, atmosfera barroca exuberante, nuvens pesadas, densas. Em todos os adjetivos empregados, os dois que pertencem a um grupo diferente dos demais são. FGV, você precisa ficar atento aos adjetivos de relação ou ao sentido objetivo. Vou pegar aqui já, por exemplo. Quando eu falo lá, céu azul, é algo objetivo. É azul e pronto. Se ele é azul, para mim, para você é.
Agora, se eu falar mar agitado, eu já consigo observar aqui uma ideia mais subjetiva. Ah, para mim é mar agitado. Pergunte ao surfista. Ele vai falar assim, ah, mas que mar calmo. Então é importante você compreender para a FGV, sentido objetivo e subjetivo. Céu azul, ok, objetivo. Mar agitado, subjetivo. Ah, céu azul é. Agora, se é mar agitado, para você pode ser, para mim não, ou ao contrário. Então aqui eu já sei. Por enquanto está cedo, porque eu preciso saber os dois que pertencem a um grupo diferente dos demais. Aves ruidosas. Ah, se é uma ave que faz barulho, ela é uma ave barulhenta, objetivo. Ruído agradável. Ah, aquele barulho é agradável para você, mas para mim não. Então aqui novamente, valor subjetivo. Então, essas duas aqui eu já vou descartar, porque são iguais. Atmosfera barroca, nuvens densas. Ah, nuvem densa, eu já sei que é aquela nuvem pesada, é o céu semelhante a quando vai chover. Agora, atmosfera barroca seria o quê? O mesmo que exuberante, colorida, não é isso? Exuberante, ornamentada, colorida. Então aqui, ah, mas para mim isso está muito colorido, para você não. Então aqui valor subjetivo e aqui objetivo, da mesma forma. Ruído agradável, eu já vi que é valor subjetivo e barroca também subjetivo. Aqui na minha percepção os dois são subjetivos. Águas quentes e aves ruidosas. Quando fala ruidosas aqui, você já consegue. Se ela é barulhenta, a maritaca, por exemplo, é ruidosa, ela faz muito barulho. Então aqui vou descartar também. A alternativa é por quê? Quente? Ah, pode ser que a água para mim seja quente, para você não. Então perceba aqui algo subjetivo e aqui objetivo, como eu disse aqui nas ruidosas. Então, uma questão que exige bastante concentração, bastante dedicação para conseguir resolvê-la. Vamos ver o que pede aqui a próxima. Comprou um aparelho de fazer barba elétrico, mas, após muitos defeitos, arrependeu-se de ter comprado a geringonça. Geringonça aqui está se referindo a quê? Ao aparelho de fazer barba. Nessa frase, o termo sublinhado, que se refere ao termo anterior, aparelho de fazer barba elétrico, mostra um valor negativo. Geringonça é algo ruim, pejorativo, negativo. O mesmo ocorre na seguinte frase. A comida servida não estava boa e por isso devolveu o quitute. Ok, você está observando que são palavras sinônimas que possuem significados semelhantes. Então, sinônimo. E neste caso aqui, quitute. Quitute, comida, tira gosto, não é isso? Então, não tem significado negativo. Não conseguiu decifrar a letra na carta do tio e culpou o garrancho. Observe, ah, mas sua letra é um garrancho. Isso é um sentido pejorativo, também um sentido o quê? Negativo. Letra B de bola está correta. Ficaram numa conversa demorada e justificou o atraso ao serviço pelo bate-papo. Ok. Conversa e bate-papo, sinônimo. Em momento nenhum, ele estava numa conversa com alguém, ele estava num bate-papo. Então, a gente já consegue identificar que são palavras sinônimas e não possuem significado negativo. Seu carro estava apresentando defeitos e decidiu vender imediatamente o carro, veículo também nada de sentido negativo. Abriu uma pequena loja no shopping, mas decidiu fechar a boutique. Boutique e loja, nós já sabemos que não possuem significados negativos. Pelo contrário, boutique dá a sensação de um valor positivo, que é uma loja bem organizada, não é isso? Então, alternativa B, garrancho, geringonça, valor negativo. A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter várias ideias. Cara da FGV, né? Deduz, então você pode deduzir, compreender da leitura dessa frase que a melhor maneira de ter uma boa ideia é ter várias ideias. Então, você tendo várias ideias, delas você extrairá pelo menos uma. Todas as ideias geradas por uma mesma pessoa são boas, não pode ser deduzido isso. As boas ideias são fruto de trabalho em equipe? Não. Uma mesma pessoa pode ter várias ideias.
As boas ideias são geradas em conjunto. O que você observa? Então, para ter boas ideias, elas precisam ser geradas em conjunto? Também não. Alguma das ideias, ou seja, várias ideias, observe que ideias já não mais tem acento, não é isso? Ideias, assembleias, não mais tem acento. Então, você tem várias ideias e entre várias, uma é boa. Então, você observa que alguma das ideias entre várias é boa. É a mesma coisa, você tem várias ideias e uma delas é boa. Então, aqui nós temos uma entre várias que é boa. A mesma coisa do enunciado, letra D de dado. Ideias boas são produtos de pesquisa pessoal. Nem cita ali pesquisa pessoal. Ah, mas para se ter boas ideias precisa fazer pesquisa pessoal, mas não fala isso no enunciado. A vida é a arte de tirar conclusões suficientes de premissas. Premissas eu falaria que seriam os pressupostos. Pressupostos insuficientes. Essa definição de vida apela para uma relação com o seguinte modo de organização discursiva. Aqui está contemplando novamente tipologia textual. Qual é? Será que eu tenho um texto dissertativo, expositivo ou argumentativo? Descritivo, você já vem aqui e escreve retrato falado. Retrato falado é aquele que vai descrever de forma minuciosa alguém. Então, quando tem um texto descritivo, vai falar sobre alguém ou sobre alguma coisa de uma forma muito minuciosa, tudo nos mínimos detalhes. A vida é a arte de tirar conclusões suficientes de premissas insuficientes. Não tem tipologia característica descritiva. Narrativo também não. Narrativo nós temos o quê? O narrador, temos o tempo, que geralmente os verbos no passado. Você vai encontrar as personagens, cadê as personagens? Não tem. Texto injuntivo é aquele muito utilizado na propaganda. Você vai notar nele a presença de verbos no imperativo, que vai falar compre batom, estude muito lá no curso do mestre Mário. Então vai dar dicas, sugestões, ordens. E agora é um texto dissertativo? Sim. Dissertar nada mais é do que escrever, falar sobre alguma coisa. O que é a vida? É a arte de tirar conclusões. Então, aqui está falando sobre a vida. Então, é dissertativo, sim. Agora, é argumentativo ou expositivo? Já é autoexplicativo. Argumentativo, ele trará uma tese, ele trará alguns argumentos. E se é expositivo, vai simplesmente falar sobre determinado assunto sem trazer a sua opinião. Vou colocar aqui também opinião. Será que ali tem a opinião ou não? A vida é a arte de tirar conclusões suficientes de premissas insuficientes. Então, isso daqui nós temos a opinião dele. Ele está falando o que é a vida. Ele simplesmente não expôs o que é a vida. Se fala assim, a vida é a arte de viver. Ok, ele expôs ali aquele assunto. Então, neste caso aqui, nós temos também a opinião dele, que ele fala que é o quê? Que é a arte de tirar conclusões suficientes de pressupostos insuficientes. Então, está falando sobre a vida e traz a sua opinião ao definir o que é vida. Ele traz os argumentos. Quem alguma vez já teve a fama de acordar cedo, pode permitir-se dormir até o meio-dia. A ideia sem acento desse pensamento se repete no seguinte ditado. Observe só. Quem alguma vez já teve a fama de acordar cedo, ou seja, aquele que acordou muito tempo cedo, que acordou cedo por muito tempo, em algum dia ele pode dormir até mais tarde. Então, se ele tem a fama, é porque ele tem a fama de estudante. Ele tem a fama de estudioso, é porque estuda muito. Se ele tem a fama de acordar cedo, é porque ele levantou por muito tempo cedo. Se levantou por muito tempo cedo, em determinado período ele pode dormir até mais tarde. Deus ajuda quem cedo madruga? Aqui está falando o quê? Já descarta a alternativa A, por quê? Está falando aqui que é somente para aquele que levanta muito cedo, Deus ajuda. E aqui não, aqui está falando que aquele que acordou muito cedo, ele pode dormir até mais tarde um dia. No quintal do vizinho
a grama é sempre mais verde. Também não. Não há mal que sempre dure. Ah, levantar cedo é um mal. Mas não, aqui já fala sobre outra coisa. Aqui eu vi que ele fez uma coisa por muito tempo, depois ele não precisa mais fazer. Quem bem fez a cama, dorme nela. Aqui você observa que é um outro provérbio também, mas ele gabarita a questão. Ou seja, quem bem fez a cama. O que seria fazer bem esta cama? Ter a fama de acordar cedo. É o mesmo que fez a cama. Então, ele fez a sua fama e agora ele dorme nela. Ou seja, pelo fato dele ter acordado por muito tempo cedo, agora ele pode dormir até mais tarde. Então, a alternativa D está correta. Ele fez bem a cama dele, ou seja, ele arrumou a sua vida, levantou muito cedo, agora ele pode dormir e descansar, porque se ele está dormindo até o meio-dia, ele está descansando. Nada como um dia depois do outro, não tem relação com o provérbio acima. Afirmativa abaixo que mostra uma contradição interna. Precisamos localizar. A FGV ela contempla muitos assuntos, tem as deduções, tem essas contradições. Aí o casal tem 2 filhos, mas a menina é mais inteligente que o menino. Aí você vem aqui e já identifica o mas. Ah, este mas aqui expressa uma ideia de oposição. Se é oposição, é contradição. Então, gabaritei a questão? Não. Então, eu vou descartar aqui a alternativa A, porque não mostra uma contradição. Ele tem 2 filhos, mas a menina é mais inteligente que o menino. Não tem contradição aqui. O fato dele ter 2 filhos é oposto à menina ser mais inteligente que o menino? Não. Eu adoro passear sozinho. Meu amigo João também, então eles gostam de passear sozinhos. Por isso, podemos passear juntos. Ok, se ele gosta de passear sozinho e o amigo dele também gosta, eles podem passear juntos? Não. Então, você observa que passear juntos é oposto a quê? A passear sozinho. Então, aqui nós temos uma contradição. Então, a alternativa B está correta. Para passar o tempo, os guardas penitenciários jogam cartas durante o expediente. Cadê a contradição? Ah, mas eles não deveriam jogar cartas durante o expediente. Mas isso daqui não comprova de forma interna que é uma contradição. Na própria frase tem de ter a contradição. O jornaleiro não estava vendendo jornais ontem porque o distribuidor não os entregou em sua banca. Então, ok, nada a ver, não tem uma contradição aqui, apenas está explicando, olha o porquê aqui. Aqui ele vai explicar o motivo do jornaleiro não vender os jornais ontem, não ter vendido. Então, este porquê ele pode expressar uma ideia de explicação ou também a causa, correto? Então, fique atento aqui nas conjunções. Aí você já observa aqui também na alternativa E. Os alunos reclamaram das notas de comportamento que lhes foram atribuídas sem qualquer explicação. Então, não tem aqui também uma ideia de contradição. Olha aqui a contradição, que passear sozinho e depois vão passear juntos. Ou gostam de passear sozinhos ou juntos. Uma coisa ou outra.